dos profissionais de maior renome no Brasil, para o mercado nacional e o mercado internacional. Ele que é designer gráfico, professor coordenador do primeiro MBA em Brand do Rio de Janeiro. Ele tem um portfólio incrível, recheado de marcas internacionais e nacionais. Beto, vamos trocar uma ideia agora então? Algumas pessoas confundem o termo branding com simplesmente construir uma logo e colocar no mercado. Você pode explicar para a gente um pouco essa diferença? Você criar uma marca, porque é um problema do nome, que as pessoas se confundem de criar uma marca, um logotipo e tudo mais a mesma coisa. Não, o logotipo ele faz parte de uma identidade visual. O logotipo, na verdade, é a referência visual de uma empresa. Mas o brand vai muito mais além disso. Ele vai a base do relacionamento que você cria, a ponto de quando eu pergunto qual a marca de tênis que te vem à cabeça? Nike. Por que você não falou Adidas, não falou Reebok? Por algum motivo, ela te fez você associar ela como referência, como poder perguntar qual é a marca de geladeira que você vê na sua cabeça. Eu lembro de um que a minha avó tinha, Progidócio. Pois é, nem sei se existe mais. Poderia ser uma Consul, poderia ser uma Frigidaire. Brastemp. Mas o fundamento do branding é criar relacionamento com seus stakeholders. O que são stakeholders? São todas as pessoas envolvidas com a marca, até os fornecedores, seus clientes, funcionários da empresa ou da casa, e cumprir a promessa. Se você faz uma promessa ao seu público, você tem que cumprir. Eu digo isso que não é só uma identidade visual, como muitos confundem, porque que adianta você conhecer uma menina super bonita, super gostosa, com umas mini saias super legal, e chega na hora ela rota, ela é grossa, ela é escrota, só falando assim mesmo. Ou seja, o visual pode atender, mas ela não cumpriu a promessa de que você achou. A não ser que tem gente que gosta de gente grossa, que é hot e tudo mais. Mas é você ter tudo isso no contexto. Quais as marcas brasileiras, não sei se deu um exemplo da Coca-Cola, que não é brasileira, mas vamos falar da brasileira, que você vê que faz bem esse trabalho, esse papel de brand? Você pode citar algumas pra gente? Um case que eu até coloco nas minhas aulas, que eu acho fantástico e bem nacional, é o caso do Ricardo Eletro. Ele tem um vídeo, inclusive, que ele teve uma estratégia muito legal de mostrar a história dele, é o que hoje em dia a gente chama de storytelling. O que é storytelling? É a história real daquela empresa, de quando ele começou até ele chegar aos dias de hoje. Juntamente com o Luciano Huck, ele foi levar a mercadoria, se não me engano, lá no Nordeste, para o ganhador dessa gincana, ele dirigindo o caminhão. Ele não comprou aquele espaço, ele até comprou um espaço, mas se você fosse um anúncio como outro qualquer, ele simplesmente, você poderia mudar de canal. Não, mas ele inseriu dentro do contexto. E as pessoas gostam de escutar boas histórias. Esse foi a grande sacada dele. Então, desde que ele começou como Ricardo Eletro, que ele não tinha, inclusive, nenhum aparelho eletrônico, mas o sonho dele era ter uma loja de eletrônicos. E ele foi, pessoalmente, entregar isso ao vencedor dessa gincana. Ele tem um caso de brand muito legal e muito nacional. E a forma como ele apresentou ao público a história dele foi muito legal. Uma história bem contada, todo mundo gosta de escutar, não é verdade? Para você, qual o maior desafio que se encontra no mercado hoje? O maior desafio para quem inicia a carreira no mercado? O branding, por exemplo, o ideal nem sempre é possível, que começa de cima para baixo, de dentro para fora. Ou seja, o presidente, o CEO tem que ter consciência da importância do valor de uma marca. Porque ele tendo consciência, ele contamina o restante dos funcionários que trabalham felizes, a ponto de vestir a camisa, do que você ter... Porque é uma diferença muito grande entre ser chefe e ser líder. O chefe, muitas vezes, é aquele cara que todo mundo fala mal por trás, o carrasco. O líder é aquelas pessoas que seguem, se o cara conseguiu chegar até lá, eu também. Né? Hoje em dia, as pessoas costumam botar em época de crise isso em segundo plano, mas o brand não é um projeto, é um processo. É para o resto da vida. Eu digo que é que nem um relacionamento. Você não conquistou sua namorada, sua futura esposa, dando flores, depois passou um tempo, parou, pode ter certeza que o Ricardão vai estar na área em algum momento. Mas então você tem que manter isso. É relacionamento. Manter, cativar, para que dure.
Exatamente. Então a palavra, se a gente fosse traduzir, colocar como um sinônimo de branding, seria relacionamento. Ao pé da letra é gestão da marca, mas eu escutei isso numa palestra de um profissional de São Paulo e eu gosto também muito de usar. É você criar um relacionamento com o seu público. De envolvimento de quando eu te perguntei a marca de tênis, você se lembrou, alguma coisa ela te motivou, que pode ter sido positiva ou negativa, mas você se lembrou, mas dificilmente você ia citar uma marca que te fez mal, a não ser que eu tivesse questionado nessa situação, né? Como você vê a iniciativa da Zion de preparar um evento como o Creative Week para os alunos terem contatos com profissionais do mercado como você? É legal ver o que está acontecendo no mercado. É legal você saber ter a opinião de outros profissionais. E esse contato, pode ter certeza que eu não vim aqui só para passar para eles, porque o feedback deles também é importante. Eu posso dar uma palestra aqui e está todo mundo dormindo. Então eu não estou cativando eles com o meu discurso. Aliás, aqui não é o discurso. Você ser professor, eu escutei isso quando eu estava como aluno, é uma troca, é uma sinergia. Pode ter certeza que a gente está sempre aprendendo. E com essa geração domina uma tecnologia que na minha época não tinha isso. E você tem que estar up to date, né? Você tem que estar antenado para acompanhá-los. Porque eles são lançadores de tendências. Que na minha época não tinha nem esse nome, era modismo talvez, era o que tinha. O que você diria de conselho para aquelas pessoas que vão gerenciar uma página de Facebook de uma empresa? As grandes empresas de recrutamento e seleção hoje em dia, elas querem conhecer você nas redes sociais. Porque que adianta você ter um currículo super bonitinho e tudo mais, você tá ali botando fotos de mulheres peladas, é um direito seu. Mas hoje em dia a gente vive num grande Big Brother. Todos nós somos vigiados. Então tem 3 câmeras aqui filmando a gente. Na rua tem câmera, no elevador tem câmera. Então se você bota uma foto de cabeça para baixo, ou de costa, ou fazendo uma bobagem, qual é a credibilidade que você passa isso para quem a gente vai contratar? Não quer dizer que você tem que botar ali um terno, uma gravata, um taier, nada disso. Mas você tem que ter consciência que a sua privacidade não existe mais. Quem está em rede social não tem mais nada. A não ser que você comece a botar filtro. Então você tem que ter uma postura ética ali. O Orkut, quando foi lançado, eles de uma hora para outra, eles não avisaram, muitas pessoas esquecem disso, que você sabia quem estava bisbilhotando a tua página. O que teve de caso de relacionamento que desmancharam foi porque você sabia quem estava bisbilhotando, uma ex-namorada, um ex-namorado, a sua sogra está ali bisbilhotando. Então você tem que ter uma postura coerente. Não precisa ser muito sério, mas coerente. É a sua imagem que está ali. E você passa a ser uma marca. Isso é chamado personal branding, que tem curso hoje em dia disso, de postura, de relacionamento, como você se prestar, postar numa entrevista. No dia a dia, você tem que aprender a se vender. Não se vender comercialmente, mas você é o que você passa. E as pessoas estão sempre te analisando. As pessoas, na verdade, no início de carreira, elas procuram referências em quem se inspirar. Então, assim, qual o conselho que você daria para as pessoas que vão ouvir sua palestra ou para aquelas pessoas que estão procurando referências no mercado? Ser curioso, muito, sempre procurar mais, ler é fundamental, não tem desculpa. Digo, o livro é caro, porque tem muitos livros hoje em dia disponibilizados em PDF. Eu mesmo tenho um blog chamado Branding Online, onde eu disponibilizo todos os livros que eu consigo, em português ou em outros idiomas, em PDF, porque na minha geração você só tinha uma única opção, ir em bibliotecas. E que é muito legal. As pessoas hoje em dia estão meio preguiçosas, achando que tudo tem no Google, mas tem as bibliotecas, de uma forma geral. Eu fico feliz quando eu vou, encontro crianças pequenas lá folheando a Bienal do Livro, que teve agora há pouco tempo, autores novinhos já lançando best-sellers e essa nova geração correndo atrás. Ler é fundamental. Seguir pessoas que sejam influentes, procurar visitar esses ambientes sempre que possível. Eu queria visitar, se você tem a vontade de trabalhar com design, vai num escritório de design, alguns até permitem fazer uma tour ou marca com os colegas. Posso dar uma olhada? Ver. Porque se você parte por uma coisa e depois desiste, então é melhor que você conheça antes. Pede.
Nossa, tu vai levar um não. O não já faz parte. Não ter medo de levar não é fundamental também. Já levei muitos não, mas tem muitos não que mais tarde se tornaram sim e assim por diante. Você tem uma carreira de bastante sucesso. Qual é o que diz assim, que é o seu filho? Qual seria o melhor case? O melhor case, na verdade, é sempre o último, né? Isso não é uma frase já feita, mas teve um que foi o que me fez abrir o estúdio Beto Lima. Na minha residência, sempre tive essa mentalidade de ter um home office, né? Foi o da Val Petróleo. Nessa época eu estava como assistente de arte num escritório no Leblon, mas eu pegava meu horário de almoço e visitava as agências que tinham ali por perto. E uma delas foi agora esqueci, era perto da Artplan, esqueci o nome dela, eu acho que nem existe mais. E mostrei, porque na minha geração não tinham tantos designers. As agências, perdão, sempre teve design, não tinha um setor de design, o merchandising, como eles chamavam. E aí, para o freelancer era uma maravilha. Hoje em dia, a maior parte das agências grandes ou médias, elas têm um design, elas pegam o trabalho que o diretor de arte não quer pegar. Fazer catálogos, folhetos, criar um logo, porque o pique do diretor de arte é muito maior. Como diz uma amiga minha, a Marilu, ela diz que a agência de publicidade é uma padaria. Ou seja, vira-se noite para amanhã tá pronta a campanha, que nem o pãozinho, né? O diretor, o designer é que nem uma confeitaria. Aquele cara que faz o bolo, tudo mais. Você vai ali, tem aquele lance da paquera, da sedução, da embalagem. Isso tem um pouco mais de tempo. Não é aquela coisa de vender da noite pro dia. Com esses teus 30 anos de experiência, eu vi que você morou em Portugal há um tempo. E qual é a diferença do mercado brasileiro para o mercado europeu? Na verdade, eu fui para lá para passear. Levei um portfólio, inclusive slides. Não sei nem se essa geração sabe o que é slide hoje em dia, mas era o único recurso que nós tínhamos. Era uma forma simples, não foi nada em CD. E fiquei na casa de uma amiga minha no interior de Portugal. Aí depois fui para o Porto, onde um outro amigo me hospedou. Depois ele passou o apartamento para mim. E peguei o orelhão e comecei a ligar para as agências. Eu sempre tive a começa o seguinte: se você quer aquela maior, começa da maior e vai para a menor. Até que uma terceira, o profissional lá, o diretor de criação, o seu Vasco Encarnação. Eduardo Encarnação, Vasco é o nome do filho dele. Ele não me adotou como profissional, ele adotou como filho, né? E eu conversando com outros profissionais lá, eles... Não, fazer um logotipo em um mês. As campanhas lá são... Entendeu? É mais tranquila. É por isso que você vê profissionais brasileiros no mundo inteiro. E você não vê profissionais europeus, americanos aqui no Brasil. Ainda mais na época que nós tivemos a inflação, que nós tínhamos que vender rapidamente muitas coisas, tem que ser muito criativo. E a gente tem uma coisa que é o humor, que eles quase não usam lá. O inglês até usa, né? O Brasil não está mais entre os 5 maiores países do mundo, nós estamos entre os 3 maiores países do mundo em termos de criatividade e prêmios. Perdemos em quantidade para os Estados Unidos e Inglaterra. O Brasil, em termos de Cannes, em termos de premiação, não deve nada a ninguém. Nada a ninguém. Nós somos muito bons, talvez até pelo fato de nos adaptarmos rápido. Nós somos uma etnia aqui, uma população de influência de tudo quanto é país do mundo, né? Bem versátil. Os europeus mais fechados. Por exemplo, tem uma curiosidade, aqui no Brasil, quando uma marca é sinônimo de categoria, ela vira o nome do produto. Você vai numa farmácia comprar um aparelho de barba ou vai comprar uma Gillette? Em Portugal, se você comprar cá não tem. Eu fui tirar uma Xerox. Pá, não tem, cara, tem Minolta, tem Canon. Se eu quero uma fotocópia, aqui no Brasil é Bombril, palha de aço. Para você ver, as marcas aqui no Brasil, elas se tornam tão fortes que elas viram um sinônimo do produto. Só aqui que acontece isso. Um Big Mac lá fora, um quarteirão com queijo, eles descrevem o pão. 2 pães com 2 carnes, é um saco. Um porre, mas faz parte da cultura deles, né? Aqui nós temos essa curiosidade, né? A gente, como eu volto a falar, aqui a gente se adapta rápido por influências, por exemplo, nós achamos um abajur, que é francês, Portugal é candeeiro, uma coisa antiga,
né? Eles não permitem influências por questões de raízes da língua. Outro caso para ilustrar isso, desenho animado na televisão estrangeiro, né, é legendado, não tem dublagem. O Brasil é considerado um dos melhores países do mundo em termos de dublagem. No cinema, a mesma coisa, passa com a voz dos atores oficial e legenda. Aí você vai falar, pô, mas a criança está vendo televisão e com isso ela acaba aprendendo inglês também. Por que aqui tem dublagem? Porque o índice de analfabetismo é muito alto. Não se fala nisso de crianças que não sabem ler na Europa, nos Estados Unidos. Não existe isso. Aqui tem muitas pessoas que não sabem ler. É por isso que tem a dublagem. E nós somos os melhores do mundo. E em Portugal eles não aceitaram isso. Até porque eles não queriam uma dublagem com sotaque brasileiro. Beto, muito obrigado. Foi um prazer te receber. Fica à vontade, tá? Aqui tem uma homenagem para você. Para vestir a camisa, bota até o boné. Tem até a etiqueta? Trava aqui a etiqueta assim.